Bom dia. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja em sua vida, no seu lar, em seus negócios. Quero agradecer a Deus por permitir entregarmos nossas primícias a Ele e juntos desfrutarmos de mais um dia dessa palavra que se encontra no Evangelho segundo Mateus, capítulo 23, versículos 13 a 17, que diz: Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens? Pois vós não entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque devorais as casas das viúvas e para o justificar fazeis longas orações. Por isso, sofrereis juízo muito mais severo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque rodeais o mar e a terra para fazer um prosélito, e, uma vez feito, o tornais filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Ai de vós, guias cegos, que dizeis: quem jurar pelo santuário, isso é nada. Mas, se alguém jurar pelo ouro do santuário, fica obrigado pelo que jurou. Insensatos e cegos, pois qual é maior, o ouro ou o santuário que santifica o ouro? Aqui Jesus estava confrontando a atitude dos escribas e fariseus, por não cumprirem aquilo que dizia a palavra. Compreenda bem, confrontar e não afrontar. Afrontar significa dirigir afronta ou insulto a, ofender, injuriar, atacar de frente, defrontar-se, enfrentar, causar descrédito ou desonra a. Confrontar, pôr ou ficarem frente a frente. Estar de frente, ser fronteiro a, fazer fronteira com, limitar-se, confinar, pôr ou ficar a um frente do outro. Estabelecer comparação entre, cotejar. Confrontar é enfrentar alguém ou algo e mostrar a verdade. Na vida é inevitável enfrentar algumas coisas. Enfrentamos nossos medos para não permitir que nos dominem. Enfrentamos o erro porque ignorá-lo nos prejudicaria. Jesus teve vários confrontos com aqueles que se opunham a ele. Além disso, os apóstolos e profetas de Deus na Bíblia eram frequentemente forçados a confrontos, mas enfrentavam mais afrontas, pois suas mensagens perturbavam as pessoas. O confronto é útil, e a Bíblia dá exemplos disso. A afronta é motivada pelo orgulho, ganância e outro desejo carnal. Aqueles que afrontam os outros para obter vantagem ou parecer melhores estão abusando, dizendo que estão confrontando. As guerras começam quando um líder furioso enfrenta o outro. As guerras nas mídias sociais começam quando todos com acesso a um teclado usam essa plataforma para enfrentar qualquer um que discorde deles. Nada se ganha com essas afrontas, pois os motivos que as impulsionam são egoístas. Muitas vezes, Jesus foi objeto de uma afronta enquanto pregava e ensinava na Judéia. Os sumos sacerdotes, os saduceus e os fariseus, motivados pelo orgulho, medo, ignorância e desejo de poder, ficaram ofendidos com o que ele dizia e fazia e se aproveitaram de todas as oportunidades para afrontá-lo. Mas o confronto final terminou com a sua crucificação e a sua ressurreição. Glória a Deus. Jesus também confrontou-os sobre sua hipocrisia e falso zelo religioso, como lemos no início. Ele expulsou os ladrões e charlatões do templo como um ato de confronto. Paulo confrontou Pedro quando soube que Pedro estava agindo de forma hipócrita em relação aos crentes gentios. Este foi um confronto muito importante, porque foi motivado pelo amor e pela paixão do bem-estar da igreja, do corpo de Cristo. No Antigo Testamento, Deus enviou o profeta Natã para confrontar Davi sobre seu pecado com Batseba. Esse confronto resultou no arrependimento e restauração de Davi. O confronto de Natã não foi egoísta, porque sua motivação era o bem do outro. O confronto é uma parte inevitável da vida. Quando achamos que
confronto é usado como forma de menosprezar, condenar ou se vingar do outro, isso é errado. Isso se chama afronta. Deus diz que é Ele quem faz justiça e tem o direito de lidar com os ofensores de maneira adequada. A forma como lidamos com os outros também é importante. Às vezes, os servos do Senhor terão que lidar com incrédulos. A palavra de Deus nos dá orientação em tais situações, disciplinando com mansidão os que se opõem a Ele, na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento, para conhecerem a verdade. Observe que a maneira é específica, com mansidão, bem como a direção, que Deus os conceda o arrependimento. Entenda bem, isso está dizendo para os incrédulos, não para aqueles que creem e querem justificar os seus erros. Evitar o confronto pode parecer uma coisa boa, mas há momentos em que é necessário, e é um erro evitá-lo. Se Jesus tivesse se recusado a confrontar publicamente os líderes judeus, eles teriam continuado com suas práticas enganosas e onerosas. Se Paulo não tivesse enfrentado Pedro, o cristianismo poderia ter se desviado no primeiro século e se dissolvido no legalismo ou em uma forma de judaísmo. Se Natã tivesse se recusado a confrontar Davi, quando o Senhor o enviou, Davi poderia nunca ter sido restaurado à comunhão com Deus e a nação de Israel poderia ter sofrido. Também sentiríamos falta de alguns dos grandes salmos e principalmente o Salmo 51, o clamor de arrependimento de Davi. As pessoas que querem agradar acham especialmente difícil lidar com o pecado dos outros porque temem as consequências. Recusar-se a confrontar pode lhe dar uma paz temporária, momentânea, mas pode custar o bem-estar da pessoa e o seu crescimento e o seu desenvolvimento. Se alguém está prestes a cair de um penhasco, não pensamos duas vezes em avisá-lo. Como cristãos, sabemos de algo que o mundo precisa saber. Alguns podem não apreciar a nossa mensagem. Alguns podem ficar com raiva e na defensiva quando chamamos o pecado por esse nome. Agora, os cristãos são chamados a renunciar ao erro e a anunciar a verdade, mesmo quando aqueles que os ouvem se sentem confrontados. Oremos. Pai, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor. Graças te damos pelo seu amor e pelo seu cuidado. Muito obrigado por mais este dia. Obrigado pela sua presença, obrigado pelo seu amor, obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos, ó Senhor, vivos e poder, Senhor querido, fazer com que a sua graça, a sua verdade, a sua glória sejam manifestos em tudo o que fizermos. Somos gratos pelo seu amor, muito obrigado pela sua presença, obrigado por tudo que o Senhor tem feito e da maneira que o Senhor tem feito. E diante, Pai, deste dia, que o Senhor a cada dia mais, Pai, possa nos ensinar e nos direcionar a realmente sermos, Pai, confrontados pelo Espírito Santo de Deus e pela sua palavra, para nós corrigirmos tudo aquilo que precisa ser corrigido. Ser, Pai, transformado naquilo que ainda não permitimos e, Pai, ser limpo daquelas construções antigas ou aquelas antigas estruturas que ainda permanecem em nós. Que possamos, Pai, arrancar tudo isso. Limpar, Senhor querido, toda a nossa vida e fazer, Pai, com que esta nova estrutura, este novo tempo, esta nova oportunidade de vida nos seja concedido para a glória do seu nome, porque sabemos que em Ti, Jesus, tudo é possível. E todas as coisas, Pai, elas se movimentam através de uma fé sobrenatural voltada a Ti. Por isso somos gratos. Que o seu reino venha, Senhor, e que se mova, Pai, de uma maneira grandiosa e sobrenatural. Que venha a sua glória, Pai, e que nos leve, Senhor, para poder realizar e fazer aquilo que o Senhor nos chamou. Que o Senhor nos livre de todo mal, de toda tentação, que não deixe faltar o pão na mesa, Senhor, daquele teu filho. Porque, Senhor querido, esta é a sua vontade. Consagramos este dia, consagramos nossas vidas. Consagramos, Pai, nossa família, consagramos ministério, negócios, consagramos a empresa, consagramos os lugares aonde nós estamos,
Apresentamos, Pai, nossos filhos diante de Ti. Apresentamos todos, Pai, para que o Seu nome seja glorificado, exaltado e engrandecido. Muito obrigado, Senhor. Assim oramos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Que você tenha um dia abençoado na presença do Senhor. Quem vos fala é o pastor Leandro Araújo, da Igreja Apostólica Caminho de São Paulo, capital. Deus te abençoe grandemente.